Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor nos presenteou. Hoje quero te convidar a viver algo extraordinário, o momento em que o impossível encontra o Deus que abre caminhos onde não existem. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, olhando para uma situação que parece não ter saída. Uma porta que se fechou definitivamente. Um sonho que parece morto. Mas eu trago uma palavra de esperança. O Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fez muros caírem ao som de clamor, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Esse mesmo Deus está vivo hoje e Ele tem o poder de abrir o caminho impossível na sua vida. Se você precisa ver o milagre acontecer, se está diante de um desafio humanamente insuperável, esta oração foi preparada para você. Escreva nos comentários: Deus abre caminhos, para que possamos formar uma corrente de fé e testemunhar juntos as maravilhas que o Senhor fará. Fique até o final, porque hoje você verá a mão do Senhor se movendo poderosamente. Começar o dia com a certeza de que Deus abre caminhos impossíveis é uma declaração de fé que transforma toda a nossa perspectiva diante dos desafios. Quando olhamos para a palavra, vemos repetidamente o Senhor fazendo o impossível se tornar realidade. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 21, vemos Moisés estender a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que as águas se dividissem, criando um caminho seco no meio do impossível. O povo estava encurralado, com o exército egípcio atrás e o mar à frente, uma situação humanamente sem solução. Mas Deus não está limitado pelas circunstâncias que nos cercam. Ele é o Deus que cria caminhos onde não existem, que abre portas que estavam trancadas, que move montanhas com uma palavra. Quando entregamos nossa manhã a Ele, estamos reconhecendo que não dependemos do que vemos, mas daquele que pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A oração da manhã é o momento onde declaramos: Senhor, eu não sei como, mas confio que Tu farás. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e viram Deus abrir caminhos extraordinários. Pense em Josué diante dos muros de Jericó, uma fortificação que parecia impenetrável. Em Josué capítulo 6, versículo 20, lemos que quando o povo clamou e as trombetas soaram, os muros caíram. Não foi força humana, não foi estratégia militar, foi o poder do Senhor respondendo à obediência e à fé. Ou pense em Daniel na cova dos leões, em Ester diante da possibilidade de morte, em Davi enfrentando Golias. Em cada história, vemos o mesmo padrão. O impossível aos olhos humanos se torna possível quando Deus intervém. E o que Ele fez por eles, Ele pode fazer por você hoje. Não importa quão grande seja seu gigante, quão alto seja seu muro, quão profundo seja seu mar. O Deus que abriu caminhos no passado continua no controle hoje. Quando começamos o dia buscando sua face, estamos posicionando nossa fé acima das circunstâncias. Estamos dizendo que nossa esperança não está no que vemos, mas naquele que tudo vê e tudo pode. Esta oração da manhã é um ato de rendição e confiança absoluta, mas entender que Deus abre caminhos impossíveis também significa compreender que seus caminhos não são os nossos caminhos. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o Senhor declara que seus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. Às vezes, esperamos que Deus abra uma porta específica, mas Ele prepara um caminho completamente diferente, mais alto, melhor do que poderíamos imaginar. Outras vezes, o caminho impossível que Ele abre não é externo, mas interno. Ele transforma nosso coração, renova nossa mente, restaura nossa paz. A verdadeira fé não está em ditar a Deus como Ele deve agir, mas em confiar que,
seja qual for o caminho que Ele escolher abrir, será o melhor. Quando oramos pela manhã, estamos nos rendendo não apenas ao poder de Deus, mas também à sua sabedoria. Estamos dizendo: Senhor, eu confio que Tu sabes o que é melhor para mim. Abre o caminho que precisa ser aberto, fecha o que precisa ser fechado e me dá coragem para caminhar onde Tu me guiares. Esta é a oração que move o céu, não a que exige, mas a que confia. Não a que limita, mas a que se entrega completamente à vontade perfeita do Pai. Vamos orar. Pai Celestial, nesta manhã, nos apresentamos diante de Ti, com corações abertos e espíritos necessitados de Tua intervenção. Reconhecemos que há situações em nossas vidas que parecem impossíveis aos nossos olhos humanos. Portas que se fecharam, caminhos que se bloquearam, sonhos que parecem mortos. Mas hoje declaramos com fé que Tu és o Deus que abre caminhos onde não existem. Tu és aquele que faz o impossível se tornar possível. Senhor, começamos este dia entregando cada situação difícil em Tuas mãos poderosas, confiando que Tu tens o controle de tudo. Que esta oração da manhã seja o início de um novo capítulo em nossas vidas, onde veremos Tua mão agindo de forma extraordinária. Queremos começar este dia não com medo do desconhecido, mas com fé no Deus que conhece todas as coisas. Abre nossos olhos espirituais para vermos além das circunstâncias naturais e enxergarmos as possibilidades sobrenaturais que Tu preparaste. Senhor, oramos por todos aqueles que hoje acordaram diante de situações financeiras impossíveis. Contas que não sabem como pagar, dívidas que parecem intermináveis, necessidades que crescem enquanto os recursos diminuem. Pai, Tu és o Deus de Abraão que proveu o cordeiro no Monte Moriá. Tu és o Deus que multiplicou o azeite da viúva, que alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes. Pedimos que abras caminhos de provisão onde parece não haver saída. Que recursos venham de lugares inesperados, que oportunidades surjam de forma sobrenatural, que portas se abram no mercado de trabalho. Libera criatividade, estratégias, ideias que gerem fruto, que ninguém termine este dia sem esperança de que Tu és o provedor fiel. Toca o coração de quem pode ajudar. Move autoridades que podem liberar recursos. Age em situações que estão travadas. Queremos confiar que Tu és o Deus que abre caminhos quando tudo parece fechado. Pai, clamamos também por aqueles que enfrentam situações de saúde impossíveis nesta manhã. Diagnósticos que roubam a esperança, doenças que a medicina não consegue curar, dores que persistem sem alívio. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou leprosos, fez cegos enxergarem, paralíticos andarem e até ressuscitou mortos. Pedimos que abras caminhos de cura, onde os médicos dizem que não há mais o que fazer. Que Tua mão toque cada corpo enfermo, cada órgão que não funciona corretamente, cada célula que precisa de restauração. Abre caminhos para tratamentos eficazes, para médicos competentes, para diagnósticos corretos. Mas, acima de tudo, manifesta Teu poder curador de forma sobrenatural. Que sinais vitais se estabilizem, que tumores desapareçam, que doenças sejam vencidas. Queremos crer que hoje é o dia em que veremos o impossível acontecer na área da saúde. Fortalece a fé de quem está doente e também de quem cuida. Senhor, levantamos em oração aqueles que hoje enfrentam impossibilidades nos relacionamentos. Casamentos que estão à beira do colapso, famílias divididas por conflitos antigos, filhos distantes dos pais, amizades que se romperam. Pai, Tu és o Deus que restaura todas as coisas. Pedimos que abras caminhos de reconciliação onde só há mágoa e distância. Amolece corações endurecidos, quebra orgulhos que impedem o perdão, remove amarguras que envenenam a alma. Que conversas necessárias aconteçam com graça e verdade.
Que mal-entendidos sejam esclarecidos, que feridas sejam curadas. Abre os olhos de cada pessoa envolvida para que possam ver o valor do outro, a importância da união, a beleza do perdão. Queremos acreditar que tu podes resgatar relacionamentos que parecem mortos, restaurar casamentos que parecem acabados, reunir famílias que parecem irreconciliáveis, que o amor prevaleça sobre a mágoa. Pai Celestial, oramos pelas situações legais e jurídicas impossíveis que muitos enfrentam hoje. Processos que se arrastam há anos sem solução, injustiças que precisam ser corrigidas, verdades que precisam vir à tona. Senhor, tu és o juiz justo, aquele que vê tudo e conhece toda a verdade. Pedimos que abras caminhos na justiça terrena para que se faça o que é correto. Que advogados tenham sabedoria, que juízes sejam tocados pela verdade, que testemunhas falem com honestidade. Levanta defensores para os inocentes, traz à luz o que estava escondido, faz prevalecer a justiça, abre caminhos para que processos se resolvam de forma favorável, para que documentos necessários apareçam, para que prazos sejam cumpridos. Queremos confiar que nenhuma injustiça passa despercebida aos teus olhos e que tu ages em favor dos teus filhos. Que haja paz no meio das batalhas legais e vitória no tempo certo. Senhor, nesta oração da manhã também intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades no trabalho e nos estudos. Desempregados que procuram há meses sem encontrar oportunidades, estudantes que lutam com matérias difíceis e parecem não conseguir avançar, profissionais que enfrentam ambientes tóxicos e não veem saída. Pai, abre portas que estavam fechadas, cria oportunidades onde não existiam, conecta pessoas certas no momento certo. Que currículos cheguem às mãos de quem pode contratar, que entrevistas sejam favoráveis, que habilidades sejam reconhecidas. Para os que estudam, dá entendimento, memória, concentração. Abre a mente para compreender o que é difícil. Dá clareza no momento das provas. Para os que trabalham em situações complicadas, dá sabedoria para lidar com conflitos, força para perseverar, coragem para fazer mudanças quando necessário. Queremos crer que tu tens planos de prosperidade. Pai, clamamos por aqueles que carregam fardos emocionais que parecem impossíveis de suportar. Depressão que rouba a alegria, ansiedade que paralisa, traumas do passado que não foram curados, medos que controlam decisões. Senhor, tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e cura todas as suas feridas. Pedimos que abras caminhos de cura emocional profunda, que memórias dolorosas sejam ressignificadas pela tua graça, que correntes invisíveis sejam quebradas, que fortalezas mentais sejam derrubadas. Abre caminhos para que busquem ajuda profissional quando necessário, sem vergonha ou medo. Levanta terapeutas cristãos que possam auxiliar com sabedoria. Mas, acima de tudo, manifesta a tua presença consoladora de forma tão real que traga alívio imediato. Queremos crer que tu podes curar não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Que haja libertação hoje das prisões emocionais que parecem impossíveis de romper. Senhor, levantamos em oração todos aqueles que hoje enfrentam vícios e dependências que parecem impossíveis de vencer. Álcool, drogas, jogos, pornografia, vícios que escravizam e destroem vidas. Pai, tu és o Deus que liberta cativos, que rompe correntes, que dá vitória sobre o pecado. Pedimos que abras caminhos de libertação verdadeira. Que o desejo pelo vício seja substituído por sede de ti, que a força de vontade seja renovada pelo teu espírito, que tratamentos sejam eficazes. Abre portas para clínicas de recuperação, para grupos de apoio, para comunidades que acolhem e restauram. Levanta pessoas que possam caminhar junto no processo de recuperação.
Quebra as raízes espirituais que alimentam essas dependências. Fecha toda porta que o inimigo tenha aberto. Queremos acreditar que nenhuma corrente é forte demais para teu poder, que não há vício que tu não possas quebrar. Que hoje seja o início de uma jornada de liberdade. Pai Celestial, oramos pelos sonhos que parecem mortos, pelos projetos que foram interrompidos, pelos chamados que parecem impossíveis de cumprir. Há pessoas que receberam promessas tuas, mas o tempo passou e nada aconteceu. Há quem desistiu de sonhar porque as portas se fecharam muitas vezes. Senhor, pedimos que reacendas a chama da esperança. Que os sonhos que vêm de ti sejam revividos, que projetos sejam retomados com novo fôlego, que chamados sejam reafirmados com clareza. Abre caminhos que pareciam definitivamente bloqueados. Traze parceiros, recursos, oportunidades que façam tudo começar a se mover novamente. Queremos crer que tu és o Deus de Josué, que disse que nenhuma palavra que saiu da tua boca voltará vazia. Se tu prometeste, tu cumprirás. Que ninguém desista hoje do que tu colocaste no coração. Renova a visão, fortalece a fé, abre os caminhos. Senhor, nesta manhã também intercedemos por situações habitacionais impossíveis. Pessoas que vivem em condições precárias, famílias que estão prestes a perder suas casas, quem precisa de um lugar seguro para morar, mas não consegue encontrar ou pagar. Pai, tu és o Deus que prometeu preparar morada para nós. Pedimos que abras caminhos para que tenham um lar digno, que financiamentos sejam aprovados, que aluguéis justos apareçam, que programas habitacionais os contemplem. Para quem está em risco de despejo, intervém com provisão ou alternativas. Para quem vive em áreas de risco, prepara um lugar seguro, abre portas que eram impossíveis no mercado imobiliário, toca corações de proprietários para que sejam compassivos. Queremos confiar que tu te importas com cada detalhe de nossas necessidades, inclusive onde vivemos, que haja um lar para todos. Pai, clamamos por aqueles que enfrentam situações impossíveis no campo espiritual. Pessoas que se sentem longe de ti, que perderam a fé, que estão sendo atacadas espiritualmente, que enfrentam opressões e batalhas invisíveis. Senhor, tu és maior que qualquer força das trevas. Pedimos que abras os olhos espirituais para verem tua verdade, que removas as vendas que o inimigo colocou. Quebra toda maldição, anula todo feitiço, derruba toda fortaleza espiritual. Abre caminhos de retorno para aqueles que se afastaram, traz de volta os que se desviaram, restaura a fé dos que duvidaram. Que teu Espírito Santo se mova de forma poderosa, trazendo convicção, arrependimento, renovação. Queremos crer que nenhuma alma está tão perdida que tu não possas alcançar, nenhum coração tão duro que tu não possas amolecer. Que hoje seja dia de recomeço espiritual para muitos. Senhor, levantamos em oração os pais e mães que enfrentam situações impossíveis com seus filhos. Filhos rebeldes, filhos distantes, filhos envolvidos com más companhias ou caminhos perigosos. Pai, tu és o Deus que conhece cada criança e jovem pelo nome, que tem planos específicos para cada vida. Pedimos que abras caminhos de restauração familiar, que conversas difíceis aconteçam com sabedoria, que limites sejam respeitados, que amor seja sentido mesmo na disciplina. Protege os filhos de influências destrutivas, guarda-os de acidentes, livra-os de vícios. Abre os olhos deles para verem o amor dos pais, para reconhecerem os erros, para desejarem mudança. Queremos confiar que tu podes alcançar nossos filhos onde nós não conseguimos, que tua voz pode tocá-los quando a nossa não é mais ouvida, que famílias sejam restauradas, que lares sejam reunificados. Pai Celestial, oramos pelas situações de infertilidade que parecem impossíveis de reverter.
Casais que sonham em ter filhos, mas enfrentam dificuldades médicas, tratamentos que não funcionaram, esperanças que foram frustradas. Senhor, Tu és o Deus que abriu o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. Nada é impossível para Ti. Pedimos que abras caminhos para a maternidade e paternidade, seja através da concepção natural, de tratamentos bem-sucedidos ou do processo de adoção. Que o desejo do coração seja realizado segundo Tua vontade perfeita. Fortalece os casais nesta jornada dolorosa, consola nos momentos de decepção, mantém viva a esperança. Abre portas em clínicas, levanta médicos competentes, faz tratamentos darem resultado. Queremos crer que Tu te importas com cada lágrima derramada e que podes fazer o impossível acontecer, que venham os filhos prometidos. Senhor, nesta oração da manhã, intercedemos por aqueles que enfrentam situações impossíveis de mudança. Pessoas que precisam se mudar, mas não conseguem, que estão presas em cidades ou situações que as sufocam. Pai, abre caminhos para as mudanças necessárias. Que oportunidades surjam em novos lugares, que transferências sejam aprovadas, que recursos para a mudança apareçam. Para quem precisa migrar para outro país, facilita os processos de visto e documentação. Para quem precisa voltar para casa, prepara o caminho de retorno. Abre portas que pareciam permanentemente fechadas. Queremos confiar que Tu guias nossos passos e que quando é tempo de nos movermos, Tu abres o caminho. Que ninguém fique preso onde não deveria estar. Que haja liberdade para ir aonde Tu queres que estejamos. Pai, clamamos por aqueles que enfrentam impossibilidades no campo ministerial, líderes desanimados, missionários sem recursos, projetos de reino parados por falta de apoio. Senhor, Tu és o Deus que chama e capacita, que envia e sustenta. Pedimos que abras caminhos para que a obra avance, que recursos sejam liberados, que parceiros apareçam, que portas se abram em lugares fechados. Renova o chamado nos corações, reacende a paixão pelo ministério, restaura forças esgotadas. Para missionários em campos difíceis, dá proteção, provisão, fruto. Para pastores cansados, dá novo fôlego. Queremos crer que quando Tu chamas, Tu também provês tudo o que é necessário, que obras travadas comecem a fluir, que ministérios que pareciam acabados sejam revividos, que Teu reino avance poderosamente. Senhor, levantamos em oração aqueles que enfrentam batalhas contra injustiças sociais, preconceitos, discriminações, pessoas que são marginalizadas, oprimidas, esquecidas pela sociedade. Pai, Tu és o Deus que defende a causa dos fracos, que levanta os humildes, que dá voz aos que não têm. Pedimos que abras caminhos de justiça social, que mudes estruturas injustas, que sensibilizes corações endurecidos. Levanta defensores dos oprimidos, usa Tua igreja como instrumento de justiça, que haja mudanças concretas em sistemas que perpetuam desigualdade. Abre os olhos da sociedade para ver o sofrimento dos marginalizados. Queremos crer que Tu te importas com cada pessoa esquecida e que podes mover montanhas de injustiça. Que haja transformação social através do Teu poder. Pai Celestial, oramos por situações impossíveis de perdão. Ofensas tão profundas que parecem imperdoáveis, traições que deixaram marcas permanentes, dores causadas por pessoas que amávamos. Senhor, Tu sabes como é difícil perdoar certos atos. Pedimos que abras caminhos em nossos corações para que possamos perdoar o imperdoável. Não porque merecem, mas porque nós precisamos ser livres. Que Teu Espírito nos capacite a fazer o que é humanamente impossível. Cura as feridas profundas enquanto escolhemos perdoar. Remove a raiz de amargura que envenena.
Queremos seguir teu exemplo, que nos perdoou quando não merecíamos. Que o perdão seja o caminho impossível que abrirás hoje em muitos corações, trazendo libertação verdadeira. Senhor, encerramos esta parte da oração, reconhecendo que há inúmeras outras situações impossíveis que não mencionamos especificamente, mas que tu conheces cada uma delas. Cada coração que clama em silêncio, cada lágrima derramada na solidão, cada desespero que ninguém vê. Pai, abre caminhos únicos para cada situação única. Tu és criativo, teus recursos são infinitos, teus caminhos são incontáveis. Pedimos que esta manhã seja marcada pela tua intervenção sobrenatural, que comecem a acontecer coisas que só podem ser explicadas pelo teu poder. Queremos viver hoje com a expectativa de ver o impossível acontecer. Fortalece nossa fé para crermos que nada é impossível para ti. Que esta oração da manhã seja o ponto de virada que muitos precisavam. Pai amado, continuamos clamando por tua intervenção em áreas específicas que precisam de caminhos abertos hoje. Oramos por todos aqueles que estão esperando por um milagre há tanto tempo que quase perderam a esperança. Para quem está no deserto da espera, queremos declarar que tu és o Deus de Moisés, que fez água brotar da rocha. Abre fontes de provisão no deserto, cria oásis onde só há aridez, faz jorrar vida onde tudo parece seco, renova a capacidade de esperar com fé, fortalece os que estão cansados de aguardar, que sinais da tua fidelidade comecem a aparecer, que haja confirmações de que tu não esqueceste nenhuma promessa. Queremos crer que o atraso não é negação, que teu silêncio não significa ausência. Mantém viva a chama da esperança, mesmo quando parece que já deveria ter se apagado. Abre os olhos para vermos que tu estás trabalhando mesmo quando não vemos movimento. Senhor, intercedemos especialmente por aqueles que hoje enfrentam a impossibilidade de recomeçar. Pessoas que erraram tanto que não acreditam que merecem uma nova chance, que carregam um passado pesado demais. Pai, tu és o Deus de Pedro que negou 3 vezes, mas foi restaurado. De Paulo, que perseguiu tua igreja, mas se tornou teu instrumento. Pedimos que abras caminhos de recomeço verdadeiro. Que a vergonha do passado seja substituída pela esperança do futuro. Que os erros sejam transformados em testemunho. Remove rótulos que as pessoas colocaram e que elas mesmas se colocaram. Abre portas que pareciam permanentemente fechadas por causa do histórico. Queremos crer que em ti sempre há possibilidade de começar de novo, que tua graça é maior que qualquer falha, que hoje seja o primeiro dia de uma nova história para muitos. Pai Celestial, levantamos em oração todos aqueles que enfrentam guerras internas impossíveis de vencer sozinhos. Batalhas contra pensamentos suicidas, contra vozes acusadoras, contra memórias traumáticas. Senhor, tu és o Deus que veio para dar vida em abundância, não para destruir. Pedimos que abras caminhos de esperança para quem está à beira do desespero. Que tua luz penetre a escuridão mais profunda, que tua voz fale mais alto que qualquer voz de derrota. Envia pessoas certas no momento certo para impedir tragédias. Dá discernimento a familiares para perceberem os sinais. Abre caminhos para tratamento adequado, para acolhimento genuíno. Queremos declarar que cada vida tem valor infinito, que não há dor tão grande que não possa ser curada, que hoje seja dia de escolher a vida. Senhor, oramos por situações impossíveis no campo educacional. Jovens que querem estudar, mas não têm recursos. Adultos que precisam se qualificar, mas não encontram oportunidades. Pai, abre portas para bolsas de estudo, para programas de capacitação, para oportunidades educacionais. Que instituições abram vagas, que recursos sejam liberados, que pessoas sejam conectadas a mentores.
para professores que trabalham em condições difíceis, dá criatividade, paciência, recursos. Transforma sistemas educacionais que não funcionam. Queremos crer que tu valorizas o conhecimento e que queres que teus filhos se desenvolvam, que educação de qualidade seja acessível a todos, independente da condição social. Abre caminhos impossíveis no campo da educação. Pai, clamamos por aqueles que enfrentam impossibilidades no campo da criatividade e do empreendedorismo. Pessoas com ideias, mas sem recursos para tirar do papel. Talentos que não encontram espaço para se expressar. Senhor, Tu és o Criador que nos fez à Tua imagem, com capacidade de criar. Pedimos que abras caminhos para que dons sejam desenvolvidos, talentos sejam reconhecidos, projetos sejam viabilizados. Conecta empreendedores a investidores, artistas a oportunidades, inovadores a recursos. Que ideias que vêm de Ti encontrem solo fértil para crescer. Abre portas no mercado, cria oportunidades de visibilidade, gera conexões estratégicas. Queremos crer que quando Tu plantas um dom, Tu também preparas o terreno para que frutifique, que negócios prosperem, que arte abençoe, que criatividade glorifique Teu nome. Senhor, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades relacionadas à idade. Jovens que são subestimados por serem novos, idosos que são descartados por serem velhos. Pai, Tu usaste Davi ainda jovem, Moisés aos 80 anos, Caleb aos 85. A idade não limita Teus planos. Pedimos que abras caminhos para que cada geração cumpra seu propósito. Que jovens tenham oportunidades para mostrar capacidade, que idosos sejam valorizados por sua experiência. Remove preconceitos etários, quebra estereótipos, cria pontes entre gerações. Queremos crer que Tu tens planos específicos para cada fase da vida, que nunca é tarde nem cedo demais. Que ninguém seja limitado pela idade quando Tu estás abrindo caminho. Pai Celestial, oramos pelas situações impossíveis de comunicação, relacionamentos onde não há mais diálogo, famílias onde o silêncio domina, conflitos onde cada lado se recusa a ouvir. Senhor, Tu és o Verbo que se fez carne, que veio comunicar o amor do Pai. Pedimos que abras canais de comunicação que estavam fechados, que palavras certas sejam ditas no tempo certo, que ouvidos surdos sejam abertos, que corações duros sejam amolecidos. Dá sabedoria para falar com verdade e amor, humildade para ouvir sem defensividade. Abre caminhos para conversas difíceis que precisam acontecer. Que mal-entendidos sejam desfeitos, que verdades sejam reveladas, que pontes sejam construídas. Queremos crer que Tu podes restaurar comunicação onde só há silêncio. Senhor, intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades tecnológicas e de conectividade. Pessoas excluídas digitalmente, comunidades sem acesso à internet, quem não consegue acompanhar as mudanças. Pai, num mundo cada vez mais digital, não permitas que ninguém fique para trás. Abre caminhos para que tecnologia chegue a lugares remotos, para que pessoas aprendam novas habilidades. Levanta quem possa ensinar com paciência. Cria programas de inclusão digital. Que ferramentas tecnológicas sejam usadas para o bem, para conectar pessoas, para educar. Queremos crer que Tu te importas também com essas questões práticas, que ninguém seja marginalizado por questões tecnológicas. Pai, clamamos por situações impossíveis no sistema de saúde, filas intermináveis para consultas e cirurgias, falta de medicamentos essenciais, tratamentos caros demais. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Pedimos que abras caminhos para que todos tenham acesso à saúde de qualidade.
Que consultas sejam agendadas rapidamente quando há urgência, que medicamentos sejam acessíveis, que cirurgias aconteçam no tempo certo. Toca o coração de gestores de saúde para que priorizem vidas. Multiplica recursos como multiplicaste os pães. Que profissionais de saúde sejam valorizados e equipados. Queremos crer que tu podes mover sistemas inteiros quando se trata de preservar vidas. Abre caminhos impossíveis no sistema de saúde. Senhor, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades no campo político e social. Corrupção que parece arraigada demais, sistemas injustos que parecem inamovíveis. Pai, tu és o Deus que levanta e derruba reis, que estabelece e remove governantes. Pedimos que abras caminhos para mudanças estruturais necessárias. Que líderes íntegros sejam levantados, que corruptos sejam expostos e removidos. Que leis justas sejam aprovadas, que políticas públicas beneficiem os mais vulneráveis. Toca o coração de quem está em posições de poder. Levanta uma geração de políticos que temem a ti mais que a interesses pessoais. Queremos crer que tu podes transformar nações através de pessoas comprometidas com a justiça. Abre caminhos impossíveis no cenário político. Pai Celestial, oramos por situações impossíveis de perdas e luto. Pessoas que perderam entes queridos de forma traumática, que não conseguem superar a dor, que sentem que a vida perdeu o sentido. Senhor, tu és o Deus de toda consolação, que enxuga as lágrimas. Pedimos que abras caminhos de cura emocional profunda, que memórias dolorosas sejam suavizadas sem serem apagadas. Que a saudade se transforme em gratidão pelo tempo que tiveram juntos. Abre caminhos para que encontrem significado novamente, para que possam honrar a memória do que se foi vivendo plenamente. Envia consoladores, cria comunidades de apoio. Queremos crer que, embora a dor da perda seja real, tu podes trazer cura e até alegria novamente. Que não permaneçam presos no luto, mas encontrem forças para seguir. Senhor, intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades climáticas e ambientais. Agricultores que perderam colheitas por secas ou enchentes, comunidades afetadas por desastres naturais. Pai, tu és o Senhor sobre a natureza, que acalma tempestades e ordena as estações. Pedimos que abras caminhos de restauração, que chuvas venham na medida certa, que o clima coopere com as necessidades. Para os afetados por desastres, envia ajuda rápida, recursos para reconstruir. Levanta autoridades que ajam com responsabilidade ambiental, que haja equilíbrio no clima, proteção contra catástrofes. Queremos crer que tu continuas no controle da criação e que te importas com quem depende da terra. Abre caminhos impossíveis mesmo diante de desafios climáticos. Pai, clamamos por situações impossíveis de violência e insegurança. Comunidades dominadas pelo crime, famílias vivendo com medo, crianças crescendo em meio à violência. Senhor, tu és o Deus de paz, o príncipe da paz. Pedimos que abras caminhos para que a paz reine onde hoje há guerra. Que estratégias efetivas de segurança sejam implementadas. Que criminosos sejam detidos e reabilitados. Protege inocentes que vivem em áreas de risco, guarda crianças e jovens de serem aliciados. Levanta líderes comunitários que trabalhem pela paz. Transforma corações de quem escolheu o caminho do crime. Queremos crer que tu podes trazer paz onde parece impossível. Que comunidades sejam restauradas, que famílias possam viver sem medo. Senhor, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades no campo das vocações e chamados. Pessoas que não descobrem seu propósito, que se sentem perdidas quanto ao futuro. Pai, tu criaste cada pessoa com um propósito específico.
pedimos que abras os olhos para verem o que tu preparaste para eles. Que dons sejam descobertos, paixões sejam identificadas, caminhos sejam iluminados. Abre portas que levem ao cumprimento do propósito. Fecha portas que desviariam. Dá clareza, confirmações, paz. Que ninguém viva sem saber por que está aqui. Queremos crer que tu tens planos maravilhosos para cada vida e que podes revelar esses planos. Que vocações sejam descobertas, chamados sejam confirmados. Pai Celestial, oramos por situações impossíveis de isolamento e solidão. Pessoas que se sentem completamente sós, sem família, sem amigos, sem comunidade. Senhor, tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Pedimos que abras caminhos para conexões genuínas. Que pessoas certas entrem na vida de quem está isolado. Que comunidades acolhedoras sejam encontradas. Que famílias espirituais sejam formadas. Remove as barreiras que impedem relacionamentos, sejam elas medo, vergonha, trauma. Dá coragem para se abrir, sabedoria para escolher bem. Queremos crer que tu preparas relacionamentos significativos para cada pessoa. Que ninguém permaneça isolado, que todos encontrem pertencimento. Senhor, intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades de mudança de caráter. Pessoas presas em padrões destrutivos de comportamento, vícios emocionais, reações automáticas prejudiciais. Pai, tu és o Deus que transforma, que faz novas todas as coisas. Pedimos que abras caminhos de transformação genuína, que o que parecia impossível de mudar seja transformado pelo teu poder. Que hábitos ruins sejam quebrados, que novos padrões saudáveis sejam estabelecidos, da força de vontade fortalecida pelo Espírito Santo, que características negativas sejam substituídas pelo fruto do Espírito. Queremos crer que ninguém precisa permanecer escravo de quem sempre foi, que mudanças profundas aconteçam. Pai, clamamos por situações impossíveis no campo dos sonhos adiados e talentos enterrados. Pessoas que desistiram de seus sonhos por medo ou desânimo, que escondem seus talentos por insegurança. Senhor, tu és o Deus que ressuscita sonhos mortos. Pedimos que reacendas paixões que foram apagadas, que desperte talentos adormecidos. Que o medo seja substituído por coragem, que insegurança dê lugar à confiança. Abre caminhos para que sonhos sejam retomados, mesmo que tarde, para que talentos sejam finalmente usados. Dá oportunidades para recomeçar. Queremos crer que nunca é tarde para seguir um sonho que vem de ti, que muitos decidam hoje desenterrar o que haviam escondido. Senhor, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades de provisão básica, pessoas sem teto, sem comida, sem roupas adequadas. Pai, tu és o Deus que se importa com nossas necessidades mais básicas. Pedimos que abras caminhos de provisão imediata para os mais necessitados. Que abrigos estejam disponíveis, que alimento seja fornecido, que roupas cheguem. Toca corações generosos para doarem. Levanta organizações para distribuir. Que ninguém durma com fome ou frio hoje. Abre portas para que saiam da situação de rua, para que encontrem trabalho e moradia. Queremos crer que tu vês cada necessitado e que te importas profundamente. Que provisões impossíveis cheguem hoje mesmo. Pai Celestial, concluímos esta parte da oração reafirmando nossa fé em teu poder absoluto para abrir qualquer caminho impossível. Não há situação tão complicada que te deixe sem resposta. Não há nó tão apertado que tuas mãos não possam desatar. Pedimos que esta oração da manhã seja como uma chave que abre múltiplas portas simultaneamente. Que em diferentes lugares, em diferentes situações, pessoas comecem a ver movimento onde tudo estava estagnado.
Que hoje seja marcado por intervenções sobrenaturais que só podem ser atribuídas a Ti. Queremos viver este dia com expectativa, atentos aos sinais da Tua ação. Fortalece nossa fé para crermos sem ver, esperarmos sem desanimar, confiarmos sem questionar. Que os impossíveis de hoje sejam os testemunhos de amanhã. Senhor, enquanto continuamos nesta oração da manhã, queremos declarar que Tu és o Deus do tempo certo e que sabes exatamente quando abrir cada caminho. Oramos por paciência para aqueles que estão esperando pelo milagre, que não desistam no último momento antes do rompimento. Há quem esteja tão perto da resposta, mas está prestes a desistir. Pai, renova as forças, reaviva a esperança, confirma as promessas. Que sinais encorajadores apareçam, que confirmações cheguem. Abre os olhos espirituais para perceberem que Tu estás trabalhando nos bastidores, mesmo quando nada parece estar acontecendo visivelmente. Que possam descansar na certeza de que Teu timing é perfeito e que o caminho será aberto no momento exato. Dá paz na espera, fé no processo. Pai Celestial, intercedemos especificamente por aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes e não sabem qual caminho seguir. Pessoas em encruzilhadas, diante de múltiplas portas, sem clareza sobre qual abrir. Senhor, Tu prometeste guiar Teus filhos, dar sabedoria liberalmente. Pedimos que abras o caminho correto de forma tão clara que não haja dúvidas. Fecha as portas erradas de forma definitiva. Abre a porta certa, de forma inconfundível. Dá paz como confirmação, inquietação como alerta. Que decisões tomadas hoje sejam guiadas por Ti e não por pressões externas. Queremos crer que Tu és o bom pastor, que vai à frente preparando o caminho, que cada um siga confiante. Senhor, clamamos por aqueles que enfrentam impossibilidades de reconciliação com o próprio passado. Pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas, que vivem presas em culpa e remorso. Pai, se Tu já perdoaste, quem somos nós para não perdoarmos a nós mesmos? Pedimos que abras caminhos de autoaceitação e autorreconciliação, que possam olhar para o passado sem mais condenação. Aprender com os erros sem ficar presos neles. Remove a voz do acusador que os mantém em prisão emocional. Abre caminho para viverem no presente sem serem constantemente puxados para trás. Queremos crer que Tua graça é suficiente e que Tu fazes novas todas as coisas. Que hoje seja dia de libertação da culpa. Pai, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades geracionais, padrões negativos que se repetem de geração em geração, maldições que parecem impossíveis de quebrar. Senhor, Tu tens poder para romper qualquer ciclo. Pedimos que abras caminhos de libertação geracional, que padrões de pobreza sejam quebrados, que ciclos de violência sejam interrompidos, que heranças de doença sejam anuladas. Que esta geração seja diferente, que seja a geração do rompimento, da coragem para fazer diferente do que sempre foi feito, sabedoria para criar novos padrões saudáveis. Queremos crer que o que foi por gerações não precisa continuar para sempre. Que cadeias sejam quebradas hoje. Senhor, oramos por situações impossíveis de restauração de reputação, pessoas que foram caluniadas, difamadas, cuja imagem foi destruída injustamente. Pai, Tu és o Deus que limpa o nome, que restaura a honra. Pedimos que abras caminhos para que a verdade venha à tona, para que inocências sejam comprovadas, para que honras sejam restauradas, que mentiras sejam desmascaradas, que justiça seja feita. Traz vindicação no tempo certo, não pela vingança, mas pela verdade. Restaura a confiança, reconstrói credibilidade. Queremos crer que nenhuma injúria permanece para sempre quando Tu decides restaurar. Que reputações sejam limpas, nomes sejam limpos. Pai Celestial,
Intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades de superação de traumas, eventos do passado que deixaram marcas profundas, experiências que ainda controlam o presente. Senhor, Tu és o Deus que cura as feridas mais profundas. Pedimos que abras caminhos de cura para traumas, que memórias sejam processadas de forma saudável, que gatilhos sejam desativados, que flashbacks cessem. Levanta terapeutas capacitados, cria ambientes seguros para a cura, que o poder do trauma seja quebrado pela Tua presença restauradora. Queremos crer que nenhum trauma é grande demais para Teu poder curador. Que hoje comece um processo profundo de cura. Senhor, clamamos por situações impossíveis no campo das finanças pessoais. Dívidas que cresceram tanto que parecem impagáveis. Situações financeiras que parecem sem saída. Pai, Tu és o Deus da multiplicação e da provisão. Pedimos que abras caminhos de quitação de dívidas, que estratégias eficazes venham à mente, que negociações sejam favoráveis, que recursos inesperados apareçam. Multiplica o pouco como multiplicaste os pães e peixes. Abre portas para aumento de renda, para oportunidades de trabalho extra. Ensina a administrar com sabedoria. Queremos crer que Tu podes reverter qualquer situação financeira, que dívidas sejam zeradas, que liberdade financeira seja conquistada. Pai, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades de mudança de ambiente tóxico, pessoas presas em empregos abusivos, relacionamentos destrutivos, ambientes que adoecem. Senhor, Tu não criaste Teus filhos para viverem em toxicidade. Pedimos que abras caminhos de saída, que tenham coragem de deixar o que precisa ser deixado, que encontrem alternativas viáveis. Protege no processo de saída, provê novos empregos, novos ambientes saudáveis. Fecha definitivamente portas que não deveriam mais ser abertas. Queremos crer que Tu preparas lugares de refúgio e renovação, que saiam do tóxico e entrem no saudável. Senhor, oramos por situações impossíveis de equilíbrio entre múltiplas demandas. Pessoas que tentam equilibrar trabalho, família, estudos, ministério e estão à beira do colapso. Pai, Tu és o Deus de ordem e equilíbrio. Pedimos que abras caminhos para a melhor gestão do tempo e energia, que saibam priorizar o essencial, delegar o que pode ser delegado, soltar o que precisa ser solto. Dá sabedoria para dizer não sem culpa, que encontrem ritmos sustentáveis de vida. Queremos crer que é possível viver de forma equilibrada quando permitimos que Tu ordenes nossas prioridades, que o equilíbrio seja restaurado. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades de comunicação com Deus. Pessoas que oram, mas sentem que não são ouvidas, que leem a Bíblia, mas não entendem. Senhor, Tu prometeste que quem Te busca, Te acha. Pedimos que abras caminhos de intimidade espiritual renovada, que a sensação de distância seja substituída por percepção de proximidade. Remove obstáculos que impedem a comunhão, seja pecado não confessado, amargura, descrença. Abre o entendimento espiritual, aguça a audição interior. Que possam ouvir Tua voz com clareza, sentir Tua presença com intensidade. Queremos crer que Tu desejas intimidade mais do que nós. Que a comunicação com o céu seja restaurada, que a frieza espiritual dê lugar ao fogo da Tua presença, que a palavra se torne viva e não apenas letras no papel, que sonhos e visões espirituais floresçam, que cada oração, mesmo sussurrada, encontre resposta, que o espírito abatido seja erguido pelo toque da Tua mão. Senhor, clamamos por situações impossíveis de superação de limitações físicas, pessoas com deficiências que enfrentam barreiras constantes, limitações que restringem suas vidas. Pai, Tu vês além das limitações físicas.
Pedimos que abras caminhos de acessibilidade, de inclusão, de oportunidades, que barreiras arquitetônicas sejam removidas, que preconceitos sejam quebrados, que tecnologias assistivas estejam disponíveis. Dá força para superar desafios diários, criatividade para encontrar soluções. Que não sejam definidos por suas limitações, mas por suas capacidades. Queremos crer que tu tens propósitos gloriosos para cada pessoa, independente de suas condições físicas. Que cada dor se transforme em força e cada dificuldade em conquista. Levanta vozes potentes em corpos frágeis. Concede dignidade onde o mundo oferece apenas pena. Que haja espaço, respeito, oportunidades. Que a sociedade abrace com justiça e não apenas com compaixão. Pai, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades de reencontro, famílias separadas por distância, conflitos ou circunstâncias que desejam se reunir novamente. Senhor, Tu és o Deus que une o que foi separado. Pedimos que abras caminhos para reencontros significativos, que recursos para viagens apareçam, que oportunidades de reconciliação surjam, que corações sejam preparados. Remove orgulhos que impedem o primeiro passo, que reencontros aconteçam ainda em vida. Queremos crer que Tu valorizas os laços familiares e que trabalhas para restaurá-los. Que famílias sejam reunidas, que abraços aconteçam, que os filhos encontrem seus pais, que irmãos se perdoem, que laços não fiquem apenas no passado. Visita os corações endurecidos e troca mágoa por saudade. Que até mesmo relações rompidas há décadas recebam nova chance. Sopra reconciliação onde hoje existe silêncio. Que esse seja o tempo do recomeço, pela Tua graça. Que cartas sejam escritas, ligações sejam feitas, mensagens sejam enviadas. Que nenhuma oportunidade seja perdida por medo ou orgulho. Que o amor fale mais alto que os traumas. Que memórias boas despertem desejos de aproximação. Que onde houve separação, haja restauração completa. Senhor, oramos por situações impossíveis no campo da saúde mental. Pessoas lutando contra doenças mentais que a sociedade ainda não compreende bem, que sofrem em silêncio por medo de julgamento. Pai, Tu criaste a mente humana e conheces sua complexidade. Pedimos que abras caminhos de tratamento adequado, de aceitação social, de compreensão, que encontrem profissionais competentes, medicações eficazes, terapias que funcionem. Remove o estigma que impede pessoas de buscarem ajuda, que possam falar abertamente sobre suas lutas. Queremos crer que saúde mental é tão importante quanto física, que cura e estabilização sejam alcançadas. Visita as mentes atormentadas com a Tua paz. Silencia vozes internas que gritam mentiras. Restaura identidades destruídas por traumas. Que cada pensamento sombrio seja vencido pela Tua luz. Que o equilíbrio venha como resposta à fé e ao cuidado. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que enfrentam impossibilidades de adaptação cultural. Imigrantes lutando para se integrar, pessoas vivendo em culturas muito diferentes da sua. Senhor, Tu criaste a diversidade cultural. Pedimos que abras caminhos de integração saudável. Que aprendam novos idiomas rapidamente, que entendam novos costumes com facilidade, que sejam bem recebidos. Preserva suas identidades originais enquanto se adaptam ao novo. Que encontrem comunidades de apoio, que não percam suas raízes. Queremos crer que é possível honrar a origem enquanto se constrói um novo lar. Que a adaptação seja possível, que os filhos desses imigrantes sejam pontes entre gerações. Que portas se abram com gentileza onde antes havia muros. Que a comida, a música, a história de cada povo sejam respeitadas. Que o preconceito seja vencido pelo amor ao próximo e que cada estrangeiro seja tratado como irmão. Senhor, clamamos por situações impossíveis de ruptura de silêncios.
verdades que precisam ser ditas, mas ninguém tem coragem, segredos que destroem, mas são mantidos escondidos. Pai, Tu és o Deus da verdade. Pedimos que abras caminhos para que verdades venham à luz de forma construtiva. Dá coragem para falar, sabedoria para como falar, timing certo, que segredos tóxicos sejam expostos, que verdades libertadoras sejam reveladas. Prepara corações para receberem verdades difíceis. Queremos crer que a verdade liberta mesmo quando inicialmente dói. Que silêncios sejam rompidos, que as palavras tragam cura e não divisão. Que feridas escondidas encontrem bálsamo no Teu amor. Que abusos silenciados sejam denunciados e tratados com justiça. Que memórias reprimidas sejam restauradas com segurança. Que o que foi sufocado por anos encontre finalmente voz e paz. Pai, levantamos em oração aqueles que enfrentam impossibilidades de realização de últimas vontades. Pessoas em fim de vida, com desejos não cumpridos, pendências não resolvidas. Senhor, Tu valorizas cada vida até seu último momento. Pedimos que abras caminhos para que últimas vontades sejam realizadas quando são justas e possíveis. Que reconciliações de última hora aconteçam, que perdões sejam dados e recebidos, que possam partir em paz com questões resolvidas. Dá tempo para o necessário ser feito. Queremos crer que Tu honras cada pessoa até o final. Senhor, oramos por situações impossíveis de descoberta de verdades ocultas, mistérios que precisam ser desvendados, desaparecimentos que precisam ser esclarecidos. Pai, nada está oculto aos Teus olhos. Pedimos que abras caminhos para que verdades sejam descobertas, que pessoas desaparecidas sejam encontradas, que mistérios sejam solucionados, que famílias tenham respostas. Guia investigações, revela pistas, traz justiça. Queremos crer que Tu vês tudo e que podes revelar o que está escondido, que verdades sejam descobertas. Pai Celestial, concluímos esta oração da manhã com gratidão por seres o Deus que abre caminhos impossíveis. Hoje saímos deste momento de oração com fé renovada, esperança restaurada, confiança fortalecida. Cremos que Tu já começaste a agir, que caminhos estão sendo abertos neste exato momento, que este dia seja marcado por Tuas intervenções sobrenaturais, que muitos testemunhos sejam gerados a partir desta manhã de oração. Queremos viver atentos aos Teus sinais, obedientes às Tuas direções, gratos pelas Tuas provisões. Abre hoje o que ninguém pode abrir, fecha o que ninguém pode fechar, que Tua vontade perfeita se cumpra em cada vida. Confiamos totalmente em Ti. Senhor, Te damos graças porque sempre nos ouves. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.